Bem-vindos ao Mercados às 3, após uma pausa que foi aqui motivada pelo facto de ter feito 2 viagens seguidas e, no fundo, eu aproveitei esta pausa dentro da presente temporada, em que estamos a abordar empresas em concreto, para alterar aqui um bocadinho o formato e fazer a análise destas empresas a partir de uma ferramenta que eu utilizo, que é o Simply Wall Street, que no fundo apresenta os dados de uma forma simples e facilita para aquelas pessoas que não dominam mais os aspectos técnicos. E em termos de alternância que temos vindo a fazer, para incluir empresas da Bolsa Portuguesa, hoje cabe-nos trazer aqui o Banco Comercial Português, que é um banco muito significativo em Portugal. A ação do BCP, em termos do presente ano, desde o início de abril, que tem vindo a ter uma apreciação significativa nos últimos meses, sobretudo após o mês de abril, e vamos então ver aqui alguns dos parâmetros de avaliação mais importantes. Esta empresa tem um PE ratio de 11,6, tem um price to book de 1,4, e já vamos ver em termos comparativos com outras empresas do mesmo setor, e apresentou um lucro líquido de 25%, que é muito razoável. Para além disso, há um aspecto que é muito significativo, que é relativamente comum nos bancos, é que esta ação tem um dividendo de 4,4% no presente momento, o que é em si um dividendo já muito considerável. Em termos de uma avaliação do valor intrínseco da empresa, sobretudo tendo em conta o modelo habitual, que é o discount do cash flow, a empresa encontra-se subvalorizada em cerca de 47,6%, sobretudo na forma e nos termos que esta plataforma gerou este modelo, os parâmetros escolhidos pela própria plataforma, que vocês podem consultar, e vemos aqui que ela tem um PE ratio de 11,6, tem um forward PE ratio de 10,3, ou seja, tendo em conta os resultados expectáveis no próximo ano, portanto, o que implicaria um acréscimo de 10% nos resultados. Tem um price to book de 1,4 e um price to sale de 3 vezes. E se agora compararmos, por exemplo, aqui com algumas empresas, por exemplo, com o Banco Inter, temos que o Banco Inter tem 9,7 e o Banco Nacional da Grécia tem 8,9. Se formos ao price to sales, aí vemos que o price to sales é mais baixo do BCP que do Banco Inter, 3 vezes, enquanto o Banco Inter tem 3,8 e o Banco Nacional da Grécia 3,7. E se formos ao price to book, vemos que o price to book de 1,4 para o BCP, 1,6 para o Banco Inter e 1,1 para o Banco Nacional da Grécia, e portanto vemos que o BCP nestes parâmetros está aqui dentro dos valores para empresas do mesmo setor e com alguma lógica de comparação. Temos que este PE ratio, em termos históricos, é um PE ratio relativamente baixo, sobretudo devido aos picos que o PE ratio teve em 2022 e em 2023, e portanto ele está um PE ratio relativamente baixo, dentro dos parâmetros da indústria, que este setor é um setor que apresenta uma média de um PE ratio 9,0 e portanto o BCP 11,6. Temos que ver que o BCP, como eu referi inicialmente, teve uma apreciação nos últimos meses, e portanto isso acaba, a apreciação do valor da ação, isso acaba por sempre ter uma influência relativa em termos do PE ratio. Em termos do price target, como a ação teve uma apreciação recente, temos aqui um price target de à volta de 3,5%, muito resultado
desta apreciação recente, que obviamente incorpora já um bocado o price target nesta perspectiva de um ano e, portanto, não é muito significativo. Em termos do futuro crescimento, um crescimento à volta dos 9%. Em termos de dívida, algo muito importante no setor bancário, a dívida foi fortemente reduzida em 2023, em que há uma forte redução da dívida que permanece para níveis, diríamos mesmo que a dívida encontra-se em mínimos históricos, apenas repetíveis, em 2023, mas mínimos históricos, enquanto o valor da equity tem vindo a apreciar, portanto é algo positivo, e vemos que a percentagem da dívida em termos dos ativos do banco é relativamente pequena e, portanto, nesta matéria temos que um nível de dívida bastante limitado para o setor bancário. Como eu referi há pouco, há um dividendo de 4,4, lá está um dividendo significativo. Os acionistas de topo temos aqui com 20% a Fosun e a Sonangol e, portanto, este modelo, pelo menos nas próximas sessões, será o modelo que eu adotarei e procurarei que os parâmetros de observação sejam mais ou menos os mesmos, porque obviamente que se nós olharmos para um P/E ratio, para um price to book, ou um price to sales, esses valores só ganham dimensão quando nós os comparamos dentro de determinados setores e quando nós os comparamos com outros setores, obviamente que apresentam valores diferentes e, portanto, esta será, pelo menos para as próximas sessões, a forma como vamos abordar as empresas. E assim despeço-me e desejo-vos uma excelente semana e até à próxima edição.